Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Hoje teremos mais uma palestra pelo nosso irmão Roberto, nos trazendo sobre o Natal. O que será que é o Natal? O que será que significa o Natal para cada um de vocês? Como interpretamos o Natal? Hoje iremos saber um pouco mais sobre o Natal. Então vamos elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus, a Deus nosso Pai, para mais uma transmissão, para mais um conhecimento, para ouvir um pouco do Cristo, pedindo a este que vem até nós. Ó Mestre Jesus, esteja conosco, abençoa-nos, nos proteja, pois vivemos ainda num mundo de provas e expiações. Às vezes, temos provas amargas e confiamos em Ti, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê condições para que sejamos compreendidos por todos que cá estão. Como o Narciso anunciou, a nossa palestra hoje vai ser sobre o Natal. Aliás, próxima quarta-feira, né? Todo mundo comendo comida requentada na hora do almoço, né? Porque a ceia foi de madrugada, mas a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito do Natal, o que é o Natal. E para falar a respeito dessa data tão importante, eu queria fazer um comentário que eu acho relevante, mas esta é só uma opinião minha, diga-se de passagem. Quando a gente olha na programação de TV hoje, a gente vê vários filmes de Natal. Filmes muito bonitos, muita coisa bacana, que a gente aprende bastante coisinhas legais. Mas 90% de todos os filmes, eles tratam de um personagem, do Papai Noel. E a gente se esquece do personagem principal desta data tão importante para a humanidade. A gente se esquece de Jesus. Infelizmente, o Natal tem se transformado, a cada ano que passa, em uma festa regada a coisas materiais. E quando o nascimento de Jesus foi anunciado, ele trouxe essencialmente coisas espirituais. Isso é o mais importante. Então a gente precisa fazer essa reflexão a respeito do que seja o Natal. E para começar essa fala, eu há muitos anos atrás li um livro chamado Bate-Papo com o Além, da Zímbia Gasparetto. Ela psicografou e o espírito, o autor, é o Silveira Sampaio. Silveira Sampaio era um repórter do Rio de Janeiro. E ele traz várias notícias do mundo espiritual. Mas uma delas me chamou tanto a atenção que eu gravei, que até hoje eu me lembro da história. O Silveira Sampaio, ele conta a respeito do Natal. E ele começa o texto exatamente assim.
na véspera do Natal, eu gosto de subir ao Corcovado e derramar lá de cima minha vontade de amor ou de progresso a toda a humanidade. Bonito, né? Então, quando ele era encarnado, ele tinha essa vontade, ele sempre subia ao Corcovado para fazer uma prece no momento próximo ao Natal. Então ele conta, né, que quando ele estava encarnado na Terra, ele gostava muito de fazer isso. E como ele já era um morto, ele já era um falecido, ele não deixou esse hábito, então ele gostava de ir. Mas quando ele chega no Corcovado, morto, ele percebe uma coisa muito curiosa. Ele percebe uma movimentação do mundo espiritual além da conta. E ele fala assim, que espíritos iam e vindo, correndo, pranchetas na mão, coisas acontecendo o tempo todo. Em determinado momento, ele se aproxima de um rapaz de aproximadamente 35 anos, e ele quer saber o que está acontecendo. E o rapaz fala, olha, Natal é uma época diferente. E ele fala, realmente é diferente. Olha o que ele fala, por que o Natal é diferente? Porque os homens se tornam diferentes ao influxo do Mestre. Só em pensar em Jesus, desejam o bem. Já reparou como eles mudam nessa época? Quantas pessoas se juntam para dar presentes, para fazer uma boa ação, juntar coisas para dar cestas básicas, presente para as crianças, entre outras coisas. Então, a gente vê que o clima na época do Natal fica muito mais festivo, muito mais leve. Vale lembrar que as luzes de Natal dão um brilho, né, totalmente diferente. E aí eles falam assim, ele fala assim, lembram-se de ajudar o próximo, de confraternizar-se, esquecem alguns problemas, há muitos até que querem pagar todas as suas dívidas para iniciar o ano novo com alegria. Então o homem muda na época do Natal. A gente vê uma certa boa vontade. Mas ele fala, mas e o que vocês estão fazendo aqui? Olha, nós estamos aqui anotando pedidos de prece. Como assim? É porque quando a gente está fora da época do Natal, quando alguém faz uma prece, nós demoramos assim umas 2 ou 3 semanas para atender os pedidos. Porém, na época do Natal, as pessoas estão com os corações mais abertos. Então eles escutam mais facilmente os nossos pedidos, as nossas rogativas. Principalmente porque muitas das preces, elas têm uma conotação material. É alguém precisando de uma cesta básica, é alguém precisando de alguma comida, alguma roupa, alguma coisa. Então as pessoas estão mais suscetíveis a ajudar. Por isso que a gente sopra os seus ouvidos e tenta ajudar as pessoas dessa forma. E aí o Silveira Sampaio termina a sua reportagem dizendo, bem que podia ser Natal todo mês, né? Porque aí as pessoas estariam mais sensíveis a tudo isso. Então é importante a gente pensar a respeito, porque esse socorro ele sempre vem, né? E principalmente nessa época do Natal. Mas quem é o personagem principal do Natal? O personagem principal é o Papai Noel ou é Jesus? E a gente sabe que é Jesus. Tanto é importante que ele dividiu a nossa história em 2 partes, antes e depois dele. E Jesus, estando próximo a nós nessa época, facilita com que a gente tenha os nossos pedidos, as nossas rogativas atendidas. Por isso que Kardec, quando pergunta lá na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia, os Espíritos respondem que é Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. Ou seja, ele é
Perdão, ele é a nossa referência. É nele que nós devemos nos fiar, é nele que nós devemos nos guiar. E tem uma obra intitulada A Sua Coleção, que se eu não me engano são 11 livros, do Augusto Cury, que ele trata da análise da inteligência de Jesus, do Cristo. E essa obra, ela é interessantíssima, porque o Augusto Cury, ele se declara ateu. E nessa declaração de ateu, ele fala que a mensagem de Jesus, segundo ele, é uma das mais inteligentes, porque Jesus é o ser mais inteligente que ele já teve contato. Augusto Cury é um psiquiatra, inclusive, que ele é muito mais reconhecido fora do Brasil que no próprio Brasil. Então ele é reconhecido mundialmente e ele traz um estudo aprofundado acerca de Jesus. E aqui ele dá umas características de Jesus muito interessantes, que ele fala assim, que Jesus é um especialista na arte de pensar, é um especialista na arte de ouvir, é um especialista da arte de expor, nunca de impor as suas ideias. É um especialista na arte de pensar antes de agir. É um maestro da sensibilidade. É um agradável contador de histórias. Ele sabia despertar nas pessoas o desejo de saber, de conhecer. Ele sabia vacinar as pessoas contra a competição predatória e contra o individualismo. Ele estimulava as pessoas a serem pensadoras. E ele desenvolvia a tolerância e a cooperação social. Então, isso daqui são características de Jesus que Augusto Cury desenvolve nessas obras. Então, vale a pena, é muito interessante a gente ver a ótica de um ateu acerca de Jesus. E quais as características que ele trata de Jesus, desse homem extremamente inteligente? Ele era alegre, tranquilo, brando, lúcido, consciente, coerente, estável, seguro, sociável. E aí ele usa uma palavra que eu gosto muito, que ele dizia que Jesus era um poeta do amor. Então é muito bonito nesse sentido, porque ele fala exatamente dessa pessoa espetacular, que é a nossa referência, é o nosso modelo, é o nosso guia, mas nós temos uma certa preguiça de segui-lo. Por que nós temos uma certa preguiça de segui-lo? Porque quando Jesus é perguntado acerca do mundo, do reino de Deus, do reino dos céus, como que nós conquistamos este reino, Jesus fala para a pessoa, pega a tua cruz e me segue. Ou seja, faz o teu sacrifício, a força, desenvolve a boa vontade, desenvolve sua capacidade, pega os seus conflitos, os seus problemas e vem comigo. Jesus não falou, vai ali, pega um ramalhete de rosas e vem comigo. Ele falou para a gente pegar uma cruz. Por quê? Porque são as nossas imperfeições ainda que nos pesam as costas. Então a mensagem de Jesus é importante nesse sentido, porque nós ainda falamos que somos cristãos, que aceitamos a mensagem de Jesus, mas pouco refletimos nessa mensagem, pouco seguimos a Jesus, pouco fazemos aquilo que ele nos recomendou. Infelizmente, tem uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de um assunto bem interessante, intitulado A Vingança, em que ele fala assim, o espírito que traz, é o Jules Olivier, ele traz a seguinte mensagem: aquele que se vinga não pode ser chamado de espírita, aquele que deseja vingança jamais pode ter o título de cristão. E aí a gente, infelizmente, vive tentando superar, os outros,
a gente vive magoado, vive ressentido, vive com vários problemas. E lembrando, recentemente, alguns de vocês já devem até ter visto, eu vi uma mensagem de um rapaz que não é muito levado a sério, é um humorista, talvez vocês conheçam, Igor Guimarães, né? Talvez vocês saibam de quem eu esteja falando, mas ele, numa entrevista, ele falou uma coisa tão importante a respeito disso, que eu achei fascinante, porque ele diz o seguinte: quando você é mordido por uma cobra, você tem que fazer o quê? Procurar um hospital, procurar os cuidados para que você possa ser tratado, ser submetido a um tratamento para se livrar daquele problema, daquela questão. Mas a gente está tão desequilibrado que, ao invés da gente procurar tratamento, a gente vai atrás da cobra e perguntar: por que ela me mordeu? Por que você me mordeu? Você me magoou, você me machucou. Então ele fala uma coisa importante: a gente fica correndo atrás de situações ao invés da gente se proteger, ao invés da gente procurar um autocuidado, demonstrando que a gente não entendeu a mensagem de Jesus, quando ele nos fala que nós devemos perdoar, nós devemos seguir em frente. Se alguém lhe bate a face direita, oferece a outra. E a gente fica tentando, como o agressor, perguntar para o agressor: por que você fez isso comigo? E fica nessa situação, vivenciando o problema, sentindo dor, sentindo a dificuldade, sem se libertar daquilo que nos incomoda. Então, quando a gente fala dessas características de Jesus, nós temos um modelo excepcional para todos nós. E a gente precisa seguir esse modelo. E esse modelo, quando ele surge na Terra, ele vem de uma forma tão bonita, e às vezes a gente não se dá conta das lições que começaram lá quando ele nasceu. Nós encontramos em Lucas essa passagem que diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa passagem belíssima, inclusive o texto está muito bem escrito, é de Lucas, no capítulo 2, versículos 6 a 14. E por que essa passagem de Lucas é tão importante? Para quem não sabe, Lucas não conheceu Jesus. Lucas era um discípulo de Paulo. E como que ele soube dessa história? A pedido de Paulo, Lucas esteve com Maria, mãe de Jesus. E ele colheu essas informações diretamente da fonte. Ela que deu essas informações acerca do nascimento de Jesus. Então, é muito bonito, mas a gente precisa entender que esse texto, ele tem em seu conteúdo algumas coisas que nos passam despercebidas. E a gente vê o nascimento do amor e da esperança
na condição daquela criança, é algo maravilhoso, surpreendente, porque a primeira coisa que nós vamos ver é que envolveu-o em panos. Então mostra o cuidado da mãe com o filho recém-nascido. Jesus, mesmo sendo governador do planeta Terra, segundo as informações do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele não prescindiu de um coração materno, de um colo de uma mãe, para que ele pudesse estar aqui na Terra. Então, provavelmente, esse vaso que serviu de sustentação à criança que nasceu é um dos vasos mais perfeitos que nós podemos ter notícias. Então fala dos cuidados maternos, do carinho da mãe cuidando da criança neste momento. E Maria é tão importante na vida de Jesus, porque a gente se lembra, inclusive, do primeiro momento em que Jesus faz aquilo que nós chamamos de milagre, quando ele transforma a água em vinho. Maria está na mesma festa de casamento que ele, né? Ele já não morava mais com a sua mãe, e eles estavam na mesma festa. E Maria percebe que está alguma coisa errada, e ela descobre que acabou o vinho. E ela fala com Jesus, e Jesus fala o que para ela? Mulher, ainda não é a minha hora. Sabe o que a mãe fala? Você vai cuidar sim, e façam tudo o que Jesus mandar. Olha para ele, aquele olhar Wi-Fi, os mais antigos sabem do que eu estou falando, que os pais só olhavam para a gente de longe, a gente já sabia do que se tratava, e às vezes até ficava com receio, porque o couro ia comer mais tarde em casa, né? Mas Maria olha para Jesus, e o que Jesus faz? Atende ao apelo de mãe. Então essa relação é muito bonita nesse sentido. Então a gente vê ela desde pequeno cuidando daquela criança. E Jesus colocado na manjedoura é o exemplo da humildade, da simplicidade. É como que Jesus viesse mostrar toda a minha vida, todo o meu conhecimento, tudo na nossa existência começa na humildade. Porque sem humildade eu não adquiro conhecimento. Sem humildade eu não adquiro qualquer outra virtude. Porque sem humildade eu vou ser orgulhoso. E o orgulhoso é aquele que se acha por si só se basta. Humilde não. Sabe que não sabe e se coloca numa posição de aprender, de entender a vida, de lutar por tudo aquilo que ele precisa. Então essa é a primeira lição que nós encontramos. Mas também é uma lição importantíssima quando Lucas diz: não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, as portas de todos os lugares estavam fechadas para Jesus. E hoje, se Jesus batesse a nossa porta, será que nós abriríamos para que ele pudesse ali nascer? Essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer. Outra frase interessante é que quando os anjos se aparecem, os homens ficam com medo. Mas vamos ver que os anjos nada mais são do que espíritos que se manifestam naquele momento, conclamando os homens a seguirem Jesus. Mas o que a gente tem na primeira impulso? Medo. A gente não quer seguir Jesus, porque seguir Jesus vai ter sofrimento. Vamos ter que carregar as nossas cruzes. Vamos ter que ir atrás dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Vamos ter que vencer o homem velho que caminha dentro da gente. Então, os anjos já são um convite para que nós possamos seguir a Jesus. Mas muitos de nós ainda não aprendemos a lidar com isso. E os anjos ainda, os espíritos ali se manifestam, dizem: vos trago
Ou seja, eu estou trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma boa nova. Acolham em seus corações e permitam que isso possa florescer. E o que a gente prefere? Os presentes, a comida, a festa, a bagunça, a diversão. Afinal, só se vive uma vez, não é assim que a gente pensa? E aí a gente se esquece que o túmulo só abre as portas para uma vida espiritual de arrependimento, de tristezas, porque a gente não aproveitou as oportunidades que nos foram dadas. E olha que foram muitas. São muitas oportunidades que nós recebemos no nosso dia a dia. Porém, nós não temos ainda olhos de ver, de compreender. Raros são os que já despertaram para essa necessidade, para essa realidade. E aí a gente precisa trabalhar, a gente precisa entender a mensagem de Jesus. Senão a gente vai ficar que nem o velho Simeão. Simeão é um trabalhador do templo que, quando Jesus tinha 7 dias de nascido, ele foi levado ao templo para ser circuncisado, porque Jesus era judeu e, por hábito, eles fazem a circuncisão da criança do sexo masculino com 7 dias de nascido, ou seja, vão cortar um pedacinho do piu-piu dele nesse dia, né? E foi o que aconteceu. Só que Simeão reconheceu Jesus. E isso é tratado no livro A Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, na psicografia do Chico também, aonde ele desdobra essa história. Isso está no Evangelho, mas o desdobramento está na obra A Boa Nova. E o Simeão, então, ele reconhece Jesus como sendo o Messias nos braços de Maria, e ele acolhe a criança, ele pega a criança e se afasta um pouquinho. E ali ele começa a conversar com um menino de 7 dias de nascido. E ele pergunta naquele momento, né, por que Jesus nasceu num lugar tão humilde? Por que ele preferiu a manjedoura? Por que ele não nasceu num palácio, onde ele poderia ter poder para que ele pudesse libertar o seu povo, ajudar o seu povo? E ele começa a questionar a Jesus, criança de 7 dias de nascido, por que ele não nasceu numa casa onde ele pudesse ter a toga de juiz, onde ele pudesse receber estudos, conhecimento, onde ele pudesse ter um certo poder em cima dos outros? E ele começa a questionar tudo isso. Ele fala: Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas e tu, Jesus? Tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Você foi nascer no estábulo, Jesus. Por quê? E o menino ficou escutando, mostrou-lhe um sorriso, mas o Simeão não entendeu aquilo ali, né? E aí ele fala: será que o Senhor vai ajuntar dinheiro para poder nos libertar dessa situação? E aí Simeão pergunta, chorando já: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? Ele perguntando, e nisso a criança, Jesus, de 7 dias de nascido, abre um sorriso e coloca a mão no peito de Simeão. E Simeão devolve a criança para a mãe, mas quando Simeão desencarna, ele descobre que Jesus tinha lhe dado uma resposta. Quando ele perguntou onde que seria representado o reino de Deus, Jesus lhe tocou o coração, dizendo: será no coração do homem, é onde representarei o meu reino. Então a gente sabe que Jesus
está querendo nascer no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa alma. Então a gente precisa permitir que essa manjedoura seja o nosso coração e que acolha Jesus para que a gente possa ter uma vida melhor, ter uma condição especial. Então é importante a gente pensar a respeito disso. O que é o Natal? Natal é presente, é festa. E eu costumo dizer que Natal, além de presente, é estar presente na vida daqueles que amamos. Estar presente na vida daqueles que precisam de nós, porque é assim que nós faremos do mundo, com certeza, um lugar muito melhor e muito mais especial. E para a gente terminar, vocês viram que a palestra hoje é mais curtinha, né? Para a gente terminar, vamos ver se eu consigo pôr música aqui, tá? Vocês me perdoem, a caixinha é bem simples. E eu vou ver se eu consigo colocar uma música de uma pessoa muito especial, que vocês vão reconhecer na voz. Vocês estão ouvindo aí no fundo? Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, exames e provas, eu tenho certeza que Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Como vocês podem ouvir, né, a voz do Chico Xavier, e é ele mesmo cantando uma musiquinha muito bonita, falando que a gente tem em Jesus aquele que vai nos ajudar a solucionar os nossos problemas. Então que a gente reflita, que na noite de Natal cantemos parabéns para esse ser que abdicou do mundo espiritual para estar aqui na Terra conosco e nos deixar essa mensagem que um dia, tenho certeza, ficará gravado em nosso coração e nós vamos ser servos de fato, fiéis de Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. Feliz Natal para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Continuemos então com os pensamentos elevados, permanecendo em silêncio, pois vamos passar pelos passes, e a espiritualidade necessita desse silêncio, desse acompanhamento de cada um de vocês, para poder efetuar o passe com tranquilidade e harmonia. Então oremos em agradecimento, oremos em saber que Jesus está conosco, não nos desampara em hipótese alguma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja.